nós fomos em 2022. O objetivo é impedir, o objetivo é a hegemonia no campo de esquerda para eles criarem um grande partidão democrata no Brasil. Sempre foi isso. Então eu lamento muito que o Tico tenha caído nesse papo aí. Eu gosto muito do Tico, tentei evitar ofender ou bater com ele durante a eleição. Eu sei que é um cara que tem bom coração, mas eu falei, gravei um vídeo, inclusive, direcionado a ele sobre as pesquisas, em que eu acertei 100% do que eu disse. Não é 99%, é 100%. Inclusive, a distância entre Bolsonaro e o Lula é em percentual, baseado no cálculo da distorção que eles estavam provendo das pesquisas. E essa fraude que eles fizeram levou, na última hora, com a fraude de que o Ciro estava atrás da Tebet, ao esvaziamento completo. E o que aconteceu? A gente já não tinha mais voto progressista, a não ser do cirista fechado. Nosso voto era todo dos nacionalistas, dos liberais, tipo MBL, que estavam começando a votar, e o voto dos lavajatistas, moristas, que estavam votando no Ciro. Quando eles viram atrás da Tebet, o que eles fizeram? Correram para a Tebet, uns correram para o Bolsonaro, os outros não correram para Lula, para ninguém. Para ninguém. Ninguém correu. Ainda teve quem correu para Lula, né? Ainda deu mais um pontinho, dois. A gente foi dizimado na reta final com o auxílio de pessoas como o Tico, que caíram nesse negócio. Então, Tico, assim, eu sei que você está aqui nas intenções, vai falar, vai pedir voto, mas eu te falar, quanto mais você pedir voto para o PT, cara, mais você vai dar vontade de todo mundo que tem aqui votar nulo ou votar no Bolsonaro, tá? Porque todo mundo sabe o que aconteceu. É um cara que se associa assim a uma causa, se associa assim a um candidato, você na última hora ir lá e prestar apoio a outro, você mata. É muito sério isso. Na política é muito sério. E agora eu entendo você, meu irmão. Eu sei que no mundo artístico você foi dizimado por nos apoiar. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque no mundo acadêmico eu também sofro a mesma coisa. Sabe por quê, meu irmão? Porque o fascismo do PT não é mais leve que o do Bolsonaro, não. Depende da categoria. Então a gente sofre mais com isso. Agora, um pastor, por exemplo, que é progressista, ele vai votar no Lula a custo de qualquer coisa. Por quê? Porque no ambiente dele, o fascismo do Bolsonaro é muito pior, pega muito mais. Né? No meu, eu só sofro com fascista petista. Eu só sofro com fascista. Eu fui chamado de antissemita. Eu nunca pronunciei a palavra judeu. Nunca escrevi num papel. Fui chamado de antissemita numa newsletter aberta de um criminoso financiado pelo exterior, entendeu? Ganha vida financiado pelo exterior para atacar. Fui chamado de protofascista, sei lá o que, aquelas merdas que eles falam da NR, esse fantasma que criaram para não falarem do Armínio Fraga, para não falarem do Meirelles, para não falarem da Arida, esses assassinos genocidas que estão aí, que vão fazer o programa do PT. Então, eu quero alertar vocês novamente para o seguinte: não vai ter paz. O Ciro não vai ter paz, ele vai ser caçado. Ele vai ser caçado sem parar. Não vê o que Noblar está fazendo? Não vê por quê? Porque está todo o esgoto do Brasil do mesmo lado. Todo mundo alinhado, tentando salvar o sistema. Agora, o problema é o seguinte, que o antissistema que está do outro lado é antissistema, mas é fascista. Essa aqui é a verdade. E do outro lado é o sistema, todo junto, o sistema financeiro, o sistema político, todos os piores bandidos do país, todos juntos, entendeu? Inclusive o banditismo na classe artística que condena as pessoas, destrói carreiras, como não quero nem falar o nome que trabalhou com a gente na campanha, um puta de um roteirista, de um diretor, de um cineasta, fudido por esse pessoal, porque diz não para Paula Lavigne, entendeu? Então, a gente está esgotado disso. Qualquer coisa que aconteça aí vai ser disruptiva.
E mais, o PT perdeu. Já era. Lula perdeu essa eleição. E eu não quero dizer com isso que ele vai perder no voto, não. Pode ganhar por 1, 2%, mas ele não governa. Olha para o Congresso, olha para os governadores, olha para os senadores, acabou. Sabe por quê? Porque é isso que o companheiro falou aí antes. Essa esquerda identitária fudeu com a gente, acabou com a gente. E aí é como você vê na Itália, sabe como as mulheres estão chegando ao poder? Com o fascismo. Sabe como é que os negros estão chegando ao poder no Brasil? Com a direita. Sabe como as mulheres estão chegando ao poder no Brasil? Com a direita. Sabe por quê? Porque a direita não vem com esse papo que as pessoas têm direitos diferentes, porque tem raça diferente, porque tem gênero diferente, porque tem orientação diferente. Não, a direita, o universalismo ficou com a direita, a gente jogou fora. E o povo é universalista. O povo brasileiro é mestiço. Ele não é bicolor, aceita essa putaria racista que estão importando nos Estados Unidos. Esses caras estão fudendo a gente. E sabe qual é o resultado? Vocês viram o resultado no Rio? Vocês viram como é que foi o resultado no Rio? 2-1 em cima do Freixo. Só ganhou no Leblon. Só ganhou em Ipanema. Só ganhou com a elite carioca. É o candidato da elite. É o candidato do Armínio Fraga. Tomou de 2-1. Perdeu em todos os subúrbios cariocas. Esse é o tamanho da rejeição para um candidato que está sendo denunciado e que vai acabar preso. Mas o povo brasileiro tem tanto horror a esses racistas, tem tanto horror a esses identitários. O povo brasileiro tem tanto horror a esse bicolorismo, a essa putaria de defender privilégio, fingindo que está combatendo opressão de uma classe ilustrada, relativista de bosta, relativista de merda, sem valores, sai da PUC cagando e mijando na cabeça do povo brasileiro, que não quer nada disso. E aí elegeram um cara que vai ser preso, o cara que está com as piores escândalos de corrupção. Todo mundo sabe que é ladrão no Rio. E preferiram esse cara, elegeram no primeiro turno a 2-1, porque não quer ver a cara do Freixo. Esse é o tamanho da rejeição. E é isso que destruiu vocês, enfiaram o PT pela nossa goela. Tá aí, Tico, olha aí, destruiu o Brasil de novo. Porque o povo brasileiro não quer mais saber desse modelo de política do PT, corrupto identitário. Ainda botou o PSOL junto. Olha a merda que a gente tá. Perdemos do Brasil inteiro, só ganhamos no Nordeste. Perdemos no Brasil inteiro. A direita passou cerol. Passou o cerol. Lula não vai governar e vai sair, se ganha, sair dessa eleição como ladrão, assassino e o caralho que eles vão destruir o Lula no segundo turno. Não vai ter nenhuma condição de. E a gente avisou, a gente tentou, mas foi sabotado e destruído por esse sistema, pelo sistema. Então, minha gente, essa era a minha intervenção. Eu só quero falar para vocês o seguinte: vocês não vão ter paz. O Ciro não vai ter paz. Esses pessoal, eles não querem rendição. Eles não querem que a gente apoie eles. Eles não querem que a gente se renda. Eles querem nos matar, querem nos destruir politicamente, totalmente, querem que a gente abandone, querem que a gente vá para casa, para a esquerda, ser curral deles. E eu não saio, eu não sou de direita porra nenhuma. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou continuar a lutar para distribuir renda nesse país que é o pior do mundo, o mais injusto, é o mais concentrador de renda. Daqui não saio, não vou sair, eles vão se fuder. Um bando de empregados de Jorge Soros, filhos da puta, estão todos vendidos para Open Society, para financiamento internacional. O Soros não financia a esquerda, não, ele compra. Ele compra a esquerda e transforma nesse lixo, transforma nessa merda antinacional, essa merda divisionista, essa merda que está acabando com o país, entendeu? Então é isso aí, vocês não vão ter paz, não vão ter paz. A gente vai ter que ir para a guerra, acabou. Ou a gente tira a esquerda desse lixo antinacional, ou a gente tira a esquerda desse lixo racista, ou a gente tira a esquerda desse lixo divisionista,
e fala a linguagem do povo brasileiro e luta por igualdade, luta por desenvolvimento, ou então o fascismo vai ascender no Brasil, fascismo de verdade, não com bosta do Bolsonaro, como está ascendendo no mundo inteiro, porque essa é a fórmula da desgraça, essa é a fórmula que está arruinando o mundo, neoliberalismo mais identitarismo. E essa é a fórmula que o PT vem enfiar pela nossa goela de novo. Então, minha gente, liberdade aí, eu vou seguir meu partido, não falo nada, não faço campanha. Se o partido me esclarecer que eu posso votar nulo, vou declarar voto nulo. Não voto, não quero saber, não acho que vai ter desgraça maior com Bolsonaro do que vai ter com Lula. A desgraça já está feita, acabou, perdeu. Ele vai passar o cerol, acabou, não tem jeito. Perdeu o Playboy, entendeu? É isso, foi o que vocês escolheram. Isso é o que o povo brasileiro escolheu, o que a esquerda brasileira escolheu. Resolveu ir de Lula de novo depois de 30 e caralho anos. Esse vagabundo, meu Deus! Esse camarada, de novo, traidor, neoliberal, ladrão, internacionalista. Gente, ele ficou mudo só para mim? Gustavo, você Ficou pra fechou mim seu também. microfone. Tá mudo, Gustavo. Ele deve ter tocado. Deve ter tocado. Ele É bom se que eu já estava empolgou. falando muito, estava em trânsito. Então, Pode concluir, Gustavo. bye, bye. Conclui que tava bom demais. Não para não, Gustavo. Bye, bye. É Pois isso é, aí. Ó, essa frase ficou estranha. Essa frase ficou Perdeu o estranha. Playboy, perdeu o Playboy, Lula já perdeu, o PT já perdeu, estão destruídos. Entendeu? Se a gente se abraçar a eles, vai morrer afogado. Eu vou seguir a direção do meu partido. Se o partido disser que é só voto Lula, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Se o partido disser que vale nulo, eu vou votar nulo. Eu sou um homem de partido. O que o partido disser, eu não sei, não entendi bem se é proibido o nulo, se não é. O Lupe só disse que era o veto a Bolsonaro. Não adianta vir com o terrorismo, fascismo, vão dar o golpe. Não, irmão, eu sofro fascismo desses caras todo dia. Pelo amor de Deus, eu conheço a prática fascista O do golpe PT. para nós é todo dia, hein, Gustavo? É todo dia. Fascismo pra gente é todo dia. É todo dia sendo difamado. Todo dia violência brutal, incomensurável. Esse pessoal disse que eu tinha 2 cargos, cara. Pelo menos isso vai me dar muito dinheiro, graças a Deus. Mas os caras chegaram a falar que eu tinha 2 cargos, cara. Entendeu? Não tem conversa. Antissemita, cara. Eu nunca pronunciei a palavra judeu. Os caras me chamaram de antissemita. Entendeu? E quer que eu vote? Vai se fuder, meu irmão. Se fuder, seus fascistas, filhos de uma puta. É isso que o PT é, um bando de fascistas, vão se fuder. Entendeu? Que vem que gente que estava ali fazendo campanha contra a gente com dinheiro do nosso partido, fazendo campanha pro PT, vem cantar de galo agora. Eu chego num post dizendo que vou seguir a posição do meu partido. Aí vem uma pessoa que mamou nosso dinheiro para fazer campanha pro PT. Me mijar, eu não falei nada com ela, não falei nada, tá falando que ia seguir. Então, vocês não vão ter paz nunca, nem dentro do partido. Esses caras vão vir, vão comprar, vão botar dinheiro. Se eles irem para o poder, eles vão botar dinheiro para comprar nosso partido por dentro, para nos destruir, para financiar essas figuras, para comprar gente, meu irmão. Comprar gente, entendeu? E arruinar o partido por dentro. Então é o seguinte, a gente precisa se organizar por fora mesmo. Se o PT for poder criar um movimento nacionalista, nós temos que refundar a esquerda. Se a gente fracassar, e que a gente está fracassando, a gente está fracassando. Se a gente fracassar, é o fascismo. Tudo curte, né? Aí não vai ter mimimi, fascista, um retardado como o Bolsonaro, nego reclamando do fascismo em eleições livres, rapaz. Que é isso? É muito ridículo. Quando que você já viu derrotar o fascismo em eleições livres? Se a gente tivesse sob o regime do fascismo, não tinha eleição livre não, meu irmão. A gente tinha que derrotar na arma, não ia derrotar nunca mais. Entendeu? Que é isso, cara? Um babaca, um banana como o Bolsonaro, agora ele vai passar o cerol. Ele vai passar o cerol, vai mudar a Constituição, vai entregar a Petrobras, vai falar, porra, não voto nesse filho da puta. É isso, gente. Não voto. E o Lula, porra, vai passar o cerol em nome da esquerda. Vai fazer quase tudo igual e ainda vai dizer que é a esquerda.
Valeu, Vamos Gustavo. refundar a esquerda. Vamos refundar a esquerda. Tá certo. Vamos refundar o nacionalismo. O nacionalismo. Se você é lulista e é nacionalista, vem com a gente. Se você é bolsonarista e é nacionalista, vem com a gente. E se você é cirista, já é de casa, né? Tico, vou nem comentar, eu acho que o Gustavo já lavou a nossa alma, só quero falar isso. Pra gente, o fascismo é todo dia, né? A gente é atacado, vilipendiado, tem nossa imagem escorraçada, é todo dia. Pra gente é rotina. Por isso que golpe pra gente não assusta, porque o golpe pra gente é todo dia. Mas é isso. Vai lá, Tico, a palavra é sua. Fique à vontade, você sabe que está entre amigos e por favor, pode falar aí. Abrir os comerciais. Bom, obrigado. Eu queria primeiro dizer aqui que eu não sou filiado a nenhum partido, não sou filiado ao PDT, não sou filiado ao PT. A minha relação com o Ciro começou em 2015, quando eu conheci o Ciro pessoalmente em algumas reuniões que aconteceram ao longo do processo de impeachment da Dilma. Eu tive a oportunidade de ter o Ciro próximo, por muitas vezes até para poder me municiar naquela época em que eu participava de inúmeros debates na defesa da democracia, né? Porque eu não sou petista, então para mim aquilo ali, o que estava acontecendo era o reflexo do que a gente está colhendo agora, na verdade. Gustavo, fecha o microfone aí, por favor. Estão ouvindo eu escovar o dente? Desculpa, cara, deixa eu cortar aqui. Quando em 2014 o Aécio Neves entra em campo, depois da sua derrota, e diz que vai trabalhar, né, da forma mais eficiente que ele pudesse para poder destruir, né, o governo Dilma, e aí depois dele entra o Eduardo Cunha como presidente da Câmara, e a gente começa a ver um movimento que vai desencadear esse movimento da extrema-direita. Eu me levantei na primeira oportunidade que eu percebi que estava havendo uma injustiça e um atentado à democracia. E nesse levante, com pouquíssimos artistas, e deixar bem claro aqui que eu não sigo nenhum tipo de coletivo, eu não sou influenciado pela Paula Lavigne, eu não sou influenciado por Caetano, eu não sou influenciado por ninguém, eu tenho a minha própria opinião, e ao longo desse período todo, de 2014 para cá, o preço que eu paguei foi muito alto, muito alto. Caso vocês não saibam, por exemplo, eu vou dar uma informação aqui, que em 2015 eu fui procurado pelo Ministério dos Direitos Humanos, que existia ainda na época, por conta de ameaças reais de morte que eu estava sofrendo, eu e minha família, e a gente acabou entrando num programa de proteção ao ativista, que são programas que, por exemplo, entraram Chico Mendes, a Dorothy e tantos outros ativistas que estavam sendo ameaçados, obviamente eles numa região muito mais perigosa do que a que eu estava, e eu, como artista, como pessoa pública, tenho a blindagem do olhar das pessoas, mas eu comecei a ser atacado por milícias virtuais e particulares, né, dos lugares onde eu andava, desde 2014. Então, por conta da minha posição em relação contra o impeachment da Dilma. E o Ciro foi uma pessoa que me passou muita segurança naquele momento, porque a fala dele era muito firme, era muito contundente contra o impeachment, colocando os pingos nos is em relação a todo o processo da Lava Jato, que era um processo corrompido, né, um processo feito através de um movimento político que ficou muito claro agora com a eleição do Moro e do Dallagnol. E ali a gente ficou mais próximo. E eu comecei a conhecer um pouco mais do projeto do Ciro, comecei a conhecer um pouco mais do Ciro, me aproximei dele como uma pessoa um professor, né, alguém que poderia me ajudar, inclusive, a me municiar nesse período complexo. Pra vocês terem uma ideia, para eu poder fazer um show no Brasil, enquanto eu conseguia fazer um show, porque depois daquilo ali eu comecei a ser boicotado no nível em que a minha banda, por exemplo, desapareceu da TV, dos grandes festivais, a gente não era chamado mais para fazer show em lugar nenhum, e quando eu consegui fazer um show em algum lugar, o Ministério notificava um delegado de uma cidade local onde eu estava
indo fazer o show, e esse delegado ficava responsável pela minha vida, aonde quer que eu estivesse, no Amazonas, em Alagoas, na Bahia, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Era destacado um delegado para tomar conta da minha vida. Isso em 2015, tá? Então, o Ciro, para mim, ele foi uma pessoa que me mostrou muita segurança, e eu comecei a acompanhá-lo nos debates, a trocar ideia com ele, etc. E eu já sei que o Ciro é uma pessoa extremamente competente, extremamente inteligente, é um cara que tem um projeto que eu defendi claramente em 2018, fiz lives, fui em diversos programas de rádio, de TV, estive com ele, inclusive, junto com o Caetano Veloso, na casa de artistas e de pessoas que estavam da cultura reunidas aqui no Rio de Janeiro, para a gente poder tentar fazer ao máximo o movimento, porque a gente nós sabíamos que o Haddad seria derrotado no segundo turno, nós avisamos ao PT que o Haddad seria derrotado no segundo turno, baseado em quê? Baseado nas pesquisas, que demonstravam que no primeiro turno o Haddad vencia, mas a rejeição era grande, e no segundo turno, a única pessoa que vencia o Bolsonaro era o Ciro. Então, eu utilizei as pesquisas daquela época para poder justificar, inclusive, a busca pelo voto útil no Ciro no primeiro turno. E fomos até o final nessa busca. Lutamos e lutamos e lutamos e lutamos para que o Ciro pudesse ser o nosso representante no segundo turno, porque, em tese, ele era o único que poderia vencer o Bolsonaro. Disso eu abri mão, obviamente, de uma série de questões, tempo com a minha família, dedicação à minha banda, militância em rua, militância viajando pelo Brasil, não só no meu estado, indo para vários lugares pelo Brasil inteiro. Qualquer pessoa que me acompanhou naquela época sabe que o que eu estou falando é a mais pura verdade. E por uma questão de hegemonia, o PT agiu de uma forma com a qual eu não concordo. Não concordo. Sempre deixei muito claro a minha crítica a essa hegemonia que prejudicou. E eu não estou falando disso agora, não. Em 2017, se vocês entrarem aí na Carta Capital, tem uma entrevista minha falando já, sinalizando em 2017 que a melhor alternativa para 2018, porque vamos pensar juntos. Se o PT tomou um golpe em 2016, correto? E em 2018 a tendência era que se prendessem o Lula, que se tirassem o Lula do pleito, matematicamente, racionalmente, pragmaticamente, era óbvio que o PT não conseguiria ser eleito naquele momento. Então, qual seria a melhor estratégia a ser adotada? O Lula sair da linha de frente, adotar mais ou menos uma postura como a Kirchner apostou, né, na Argentina, sai da linha de frente, coloca uma outra figura na linha, no front, para quê? Para que a gente pudesse ter um suporte que é necessário, porque a militância petista é muito forte, muito grande, o PT é um dos maiores partidos da América Latina, de esquerda, e conseguir eleger, ou pelo menos lutar por uma eleição, onde o único candidato que tinha condição de vencer essa eleição, se fosse possível, né, vencer o Bolsonaro naquele momento, que estava catalisando não só o ódio ao antipetismo, mas o ódio à esquerda, porque a esquerda foi criminalizada no processo de impeachment da Dilma. Quando começa o processo de impeachment da Dilma, começa necessariamente que já vem lá de trás uma criminalização da esquerda, a ponto de você, obviamente, ter milhões de pessoas com a camisa do Brasil nas ruas, gritando contra uma corrupção que existe no PT, mas que a Dilma não praticou. A Dilma não foi uma mulher corrupta. Todo mundo sabe disso também. Então, o movimento de retirada da Dilma foi o movimento seguinte: nós não conseguimos ganhar nas urnas, vamos dar um golpe. E foi o que aconteceu no Brasil. Eduardo Cunha jogou junto com o Congresso Nacional, travando todas as pautas que pudessem dar diante dos erros cometidos pela Dilma no mandato anterior, porque eu também tenho críticas à Dilma, a incapacidade, a impossibilidade dela poder reverter essa situação, e é como se você pegasse um Boeing e jogasse ele para baixo com toda a força.